Dia Mundial de Combate à AIDS. Segundo a Organização das Nações Unidas, todos os anos são registradas 3 milhões de novas infecções através do vírus HIV no mundo, provocando a morte de 1,7 milhão de pessoas anualmente. Saiba agora os números dessa doença no Brasil e particularmente aqui em Santos. Os primeiros registros da AIDS no Brasil surgiram na década de 80. De lá para cá, o país já contabiliza cerca de 700 mil casos. Deste total, hoje vivem com a doença em torno de 500 mil. Trazendo para a nossa cidade, a gente tem um dado teórico, se admite que nós tenhamos cerca de 7 mil a 8 mil. Esse dado sofre um pouquinho de variação, nós não temos esse número exato, né? Mas em acompanhamento regular, nós temos em torno de 3.800 pessoas, cerca de 2.600 em uso de terapia antirretroviral, né, tomando medicação regularmente. Então, é uma epidemia que tem uma importância grande, para você ter uma ideia, talvez cerca de 0,7% da população, 0,6% da população brasileira esteja infectada. Aqui em Santos, talvez essa cifra gira em torno de 1%, 1,2%, quase que o dobro dessa cifra dos valores nacionais. Beto Volpe adquiriu o vírus no auge da epidemia. Conheci um cara de Minas Gerais e a gente foi, e eu digo meu grande amor porque sempre há um grande amor. Todo amor no começo é o amor da vida da gente. A gente nunca pensa no fim. E motivado por isso, a gente foi tirando a camisinha um pouquinho e começamos a tirar sempre. Eu vivo falando que o amor é a principal situação de risco. Por amor a gente briga com a mãe, a gente sai de casa, a gente termina a amizade e a camisinha já dançou muito antes disso. Então foi bastante complicado. Era esperar a morte para daí 1 mês, 2 meses, 1 ano, a gente nem falava nisso. Na década de 90, Santos era considerada a capital nacional da AIDS e hoje ainda ocupa a liderança do ranking estadual. Mas, de acordo com esse especialista, as estatísticas estão controladas. Santos organizou um serviço, buscou, através de busca ativa, os pacientes infectados, levantamento de óbitos em pacientes novos. Então, num primeiro momento, os casos apareceram em grande quantidade. O que a gente vê hoje é muitas cidades com um número de casos muito superiores de notificação em relação a Santos. Por exemplo, no estado de São Paulo, você pegar Ribeirão Preto, algumas cidades do interior como Barretos, Pereira Barretos, o número de casos sendo notificados vem aumentando de uma maneira muito intensa, né? E Santos, na verdade, se estabilizou o número de casos. Ao longo dos anos, o perfil da AIDS também mudou. A incidência em mulheres aumentou consideravelmente. A maior parte dos casos são de pessoas heterossexuais e com baixo poder aquisitivo. A transmissão hoje é basicamente por transmissão heterossexual. A epidemia está se feminilizando. No início da epidemia nós tínhamos 100 homens, 1 mulher. Hoje a gente tem 2 homens, 1 mulher. Quase 2 para 1. Aqui em São Vicente é 1 para 1,26, quer dizer, quase 1 homem para 1 mulher, quase de 1 a 1. Então, as mulheres estão sendo mais vitimadas, quase se igualando em termos de infecção ao homem. A doença está se pauperizando, cada vez a gente vê pessoas com menor poder aquisitivo e menor nível educacional, né, por tempo de educação, se infectando. Quer dizer, a epidemia está se pauperizando, que a gente chama. Avanços da ciência possibilitaram maior qualidade de vida ao portador do vírus HIV, mas não impedem os efeitos colaterais dos medicamentos. Hoje, no mundo, a droga mais utilizada é uma droga que chama tripla, que são 3 drogas num único comprimido. Nós não temos no Brasil. O Ministério da Saúde disse que já está trabalhando na produção, então nós vamos ter disponibilizado, talvez a partir do começo do ano que vem, essa terapia de 3 drogas num único comprimido. Então, isso é um facilitador, quer dizer, a pessoa, quando for dormir, tomar um comprimidinho 1 vez ao dia. Isso é um grande avanço no que se refere à terapêutica. Nós tínhamos no início de 96, quando surgiu o coquetel, só de um remédio eram 12 comprimidos por dia. Então, viver com HIV melhorou, a possibilidade de mortalidade diminuiu absurdamente, mas ainda as pessoas estão vivendo, tendo que tomar o remédio e com efeitos adversos ao longo do tempo que esses remédios podem trazer. Os efeitos colaterais são menores, realmente, e a pessoa tem condições de levar uma vida próxima à normalidade. A gente não fala normalidade, que quem hoje em dia tem uma vida
totalmente tranquila. Ninguém tem segurança e tem uma série de situações. O diagnóstico precoce auxilia e muito. Em poucos minutos é possível fazer o exame. É importante as pessoas sexualmente ativas, as pessoas que tiveram mais de um parceiro no período de 1 ano, que façam uma testagem para saber da sua situação sorológica. O HIV, o momento que as pessoas contraem o HIV, elas podem ficar 80%, ficam de 7 a 10 anos sem nenhum sintoma. Hoje fala-se na possibilidade de cura, mas passadas mais de 3 décadas, o melhor remédio continua sendo o preservativo. A prevenção é o melhor caminho em termos de transmissão, principalmente agora, cuja principal forma de transmissão é heterossexual. Então, eu faço apelo à população, principalmente os jovens, que muitas vezes vão para a balada, bebem excessivamente, em algumas circunstâncias usam drogas e ficam mais vulneráveis. Vulneráveis porque não dimensionam o risco e acabam imaginando que são super-homem, que nunca contraem o HIV. Então, eu insisto que a camisinha continua sendo a principal medida de prevenção que o mundo dispõe para a gente reduzir o número de casos de indivíduos infectados pelo HIV.